A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu anseio ardentemente ver um reavivamento espiritual, genuíno, bíblico, realizado pelo Deus soberano na vida da Igreja Evangélica Brasileira. Por este assunto eu tenho orado. E o meu ardente desejo é que você se torne um parceiro neste projeto de orar por um reavivamento em nossa pátria. O programa de hoje vai tratar deste importantíssimo tema. E o meu desejo é que a palavra de Deus inflame o seu coração. Chame a sua família, convoque os seus amigos e vamos nos unir nesta corrente de orar e de clamar e de esperar um grande avivamento de Deus em nossa vida, em nossa igreja, em nossa nação. E mais, o que leva as pessoas à igreja? Qual a motivação? Como ser uma igreja acolhedora? Você não pode perder a entrevista com o reverendo Jonas Zulski sobre o papel da igreja na sociedade. Música, um videoclipe com o conjunto Unidos por Cristo, interpretando Vem Santo Espírito. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos o reverendo Jonas Zulski, pastor da Igreja Presbiteriana de Limeira, membro conosco da CNE e que tem um trabalho na área de capelania e consolo, e nós vamos conversar hoje sobre essas questões. Seja bem-vindo, reverendo Jonas. É com muita alegria, Daniel, que retornamos ao programa Verdade e Vida e realmente queremos que Deus continue falando ricamente ao coração do seu povo através desse programa. E queremos que essa entrevista vai ser uma bênção para as nossas vidas e para quem está nos assistindo. No seu trabalho com capelania, com consolo, o senhor enfrenta dificuldades, problemas com doença. Deus ainda cura nos nossos dias? Daniel, com certeza Deus continua fazendo prodígios, milagres. Deus continua atuando de uma forma tremenda e poderosa. Mas Deus continua usando pessoas. Deus continua usando corações habilitados para que, através de servos que têm coragem de expressar a vida, levar a palavra, orar com os enfermos, e dentro dessa soberania bendita de Deus, Ele tem trazido à vida pessoas que estavam simplesmente desenganadas. Um exemplo claro aconteceu em Limeira no ano passado, quando Deus quis curar um moço completamente ateu. E através de testemunhos de cânticos, ele foi confrontado, vivendo a experiência de 10 cirurgias, estando em coma vários dias. Deus o quis de volta claramente, curando-o completamente, para que ele pudesse se tornar hoje um evangelista, alguém que propaga claramente que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai e continua atuando na vida do homem para transformá-lo. Quais os principais anseios hoje, nos dias atuais, que levam uma pessoa a ir para a igreja? É interessante, Daniel, como muitas pessoas vêm à igreja muitas vezes por curiosidade. As pessoas não procuram muito a igreja presbiteriana para fazerem certos tratos ou contratos com relação a coisas. Mas é impressionante o número de pessoas que chegam com perguntas, com desajustes no casamento, pedindo socorro para que de alguma forma os filhos sejam ajudados, de uma forma geral. Os anseios que têm sido trazidos, têm sido trabalhados sempre dentro da visão clara das Escrituras, né? A Bíblia como regra de fé e prática. É Deus mudando a vida do homem, não porque ele vem atrás de barganhas, mas pela soberania e graça de Deus, pela palavra. Deus tratando e conduzindo muitos ao seu reino celestial, a uma vida de transformação completa. Eu queria encerrar a nossa entrevista, que você desse uma mensagem aos amigos telespectadores e respondesse uma pergunta: o que torna uma igreja acolhedora? Um ponto importante é nós simplesmente enxergarmos que
A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja com as portas abertas, demonstrando claramente como se ama o ser humano, da mesma forma como Jesus amou, de uma forma bendita, de uma forma acolhedora, de uma forma sacrificial, mostrando claramente que a igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande hoje. A igreja precisa aprender continuamente a tratar as pessoas, tratar o coração das pessoas, tratar as angústias das pessoas, tratar simplesmente o ser humano como alguém que deve ser trabalhado e alcançado continuamente pela graça de Deus. É importante nós aprendermos continuamente a olharmos as multidões como ovelhas que precisam de pastor, ovelhas que precisam de conselho, ovelhas que precisam de aconselhamento, ovelhas que precisam de braços que abraçam, ovelhas que precisam de pastores que se alegram com a vida e com a conduta das suas ovelhas, mas também pastores que choram com os que choram, pastores que estão presentes nas casas das ovelhas, pastores que estão presentes nos hospitais, pastores que estão presentes nos velórios, enfim, pastores que se preocupam realmente em acompanhar a vida como um todo, daquelas pessoas que farão parte integrante das suas comunidades, mas muitas vezes pessoas que serão tratadas, trabalhadas, porque simplesmente na vida do povo de Deus, Deus habita, Deus age, e esse Espírito bendito que é Deus presente, consolando, agindo, abençoando e transformando, deve ser ponto e parte vital na vida da igreja. Uma igreja com as portas abertas. É uma igreja que trabalha dentro e trabalha fora. É uma igreja que enxerga os anseios do mundo. É uma igreja que enxerga claramente os anseios de pessoas que precisam conhecer tão somente a graça bendita, que faz diferença e muda todas as coisas. Que Deus continue tratando ricamente a sua vida. Que Deus continue tratando ricamente a sua igreja, pastor. E que ela continue sendo uma igreja com as portas abertas, benditas para o Senhor e tratando com muita riqueza o coração daqueles que a buscarão, sendo tratados pelo Senhor. Muito obrigado, reverendo Jonas, e até uma próxima oportunidade aqui no Verdade e Vida. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos, fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja, aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com testemunho e ardor, até ver Cristo regressar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder.
te reavivar. Um piedoso pregador metodista do século XIX, E.M. Bounds, disse certa feita: nós estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Disse ele ainda: Deus não unge métodos, Deus unge homens. E ele ainda prossegue e diz: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Eu estou convencido de que a Igreja de Jesus Cristo, nestes dias, precisa desesperadamente de passar por um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de volta para Deus, para ser revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Temos visto muita pregação com o nome de avivamento, de reavivamento, de despertamento espiritual, mas muito daquilo que se tem falado sobre avivamento e reavivamento não passa de uma pregação estranha àquilo que a palavra de Deus ensina sobre o revestimento de poder. Não estamos tratando aqui de um avivamento fabricado pelo próprio homem, de um avivamento agendado pela própria igreja, de um fogo estranho que tem cor, mas não tem calor, de algo forjado, formado e arquitetado pelo próprio homem. Não estamos falando desse tipo de avivamento e nem desse tipo de revestimento de poder. Não é marketing, não é barulho, não é apenas ajuntamento humano, não é apenas a presença de uma grande massa, de uma grande multidão ao redor de um tema para ouvir um determinado pregador. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que a igreja precisa desesperadamente receber uma visitação do céu, obra soberana, exclusiva, específica do Espírito Santo de Deus, que traz arrependimento para a vida, que traz conversão genuína, que traz mudança de caráter, de vida, de ação e de postura na igreja e na sociedade. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 24, 49, depois de ressuscitar dentre os mortos, dirige-se aos seus discípulos dizendo-lhes: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Notem que o revestimento de poder passa por uma espera obediente. Aqueles discípulos não deveriam sair para a obra da evangelização de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, transpondo os confins da terra, sem que antes eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus na força do nosso braço. A obra de Deus não é feita apenas pela capacidade humana, pelo engenho humano, pela habilidade humana, metodologias humanas ou sabedoria humana. Os nossos recursos são insuficientes para esta grande obra. O profeta Zacarias entendeu isso quando escreveu: não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor é que a obra deva avançar. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que você crer ou ver a conversão de um pecador sem a ação e sem o poder do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que nós podemos desenvolver técnicas, nós podemos e devemos desenvolver métodos adequados,
Mas sem o Espírito Santo, nós poderemos ter os templos mais belos, os orçamentos mais gordos, as pessoas mais influentes na sociedade, os pastores mais cultos nos púlpitos. Podemos ter a melhor metodologia de abordagem. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de um museu que tem aparência, mas não tem vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso precisamos esperar a sua vinda, o seu revestimento e o seu poder. Mas notem ainda que essa espera não é apenas uma espera obediente, permanecei na cidade, mas é uma espera perseverante. Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. A igreja não pode cessar nem desistir de esperar um reavivamento. É promessa de Deus, é promessa segura, é promessa abundante de Deus. Deus diz, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E eles brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor. Então a igreja precisa orar. A igreja precisa jejuar, a igreja precisa se santificar, a igreja precisa entender que ela não pode fazer a obra de Deus senão pelo recurso de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas notem em terceiro lugar que esta espera precisa ser não apenas uma espera obediente e perseverante, mas tem que ser uma espera com grande expectativa do revestimento de poder. Quantas vezes nós pensamos que tudo quanto Deus tem para fazer em nós é aquilo que nós já experimentamos. E nós nivelamos a ação de Deus por aquilo que nós já experimentamos. Na verdade, nós temos gotas benditas, mas Deus tem mananciais, Deus tem torrentes, Deus tem algo maior, superlativamente maior do que aquilo que nós já experimentamos. Outros povos já experimentaram grandiosos derramamentos do Espírito Santo de Deus, grandiosos avivamentos espirituais, onde a igreja foi levantada das cinzas, onde as nações foram sacudidas pelo poder de Deus. Nós precisamos de um avivamento que venha acordar a própria igreja. Notem vocês que nós estamos vivendo um fenômeno do crescimento numérico da chamada igreja evangélica. Mas ao mesmo tempo não tem nenhuma transformação, não tem nenhum impacto, não tem nenhuma mudança da tessitura moral do país. Temos tantos evangélicos nas câmaras de deputados, na Câmara Federal, no Senado brasileiro, mas muitas vezes esses irmãos que se dizem evangélicos, imiscuídos em práticas de corrupção, presos pelos laços da ganância, e desta forma maculam o nome de Cristo, desta forma envergonham o Evangelho. E desta maneira a igreja está se transformando numa entidade semelhante à própria sociedade corrompida em que vivemos. Quando, na verdade, o projeto de Deus para a igreja é que ela seja tirada do mundo, não geograficamente, mas tirada no sentido de viver uma vida separada para Deus, para voltar para o mundo com uma mensagem de salvação, como sal, como luz, como perfume, como elemento transformador e influenciador. Nós precisamos de um avivamento que traga para a igreja transformação de vida, de caráter, onde ser crente, ser um cristão, realmente vai ser um símbolo de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida mudada, de uma vida que glorifica a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando chega em Atos dos Apóstolos, ele diz para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Jesus estabelece aí o propósito para o qual a igreja deva ser revestida com o poder do Espírito Santo. Primeiro, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para deixar de lado a especulação teológica para entrar no campo da ação missionária. Os discípulos estavam preocupados, vai ser nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles estavam preocupados com datas, com tempos, com épocas, com a questão da escatologia, com o tempo do fim. Mas Jesus disse, vocês devem focar a atenção de vocês na missão. Vocês vão receber poder, é para serem testemunhas, é para levarem o Evangelho, é para anunciarem esta boa nova da salvação. Quantas vezes nós nos reunimos domingo após domingo, na escola dominical, nos cultos durante a semana, e nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós discutimos, e nós nos deleitamos, mas trancamos esta mensagem dentro de 4 paredes. O propósito do poder do Espírito Santo é para que a igreja saia portão afora, rompa suas muralhas, saia das 4 paredes e leve esta palavra, este evangelho bendito do poder de Deus, para que as pessoas possam ser salvas. Segundo lugar, a igreja precisa do revestimento de poder para romper barreiras de inimizades. Jesus disse que os discípulos deviam testemunhar em Samaria. Havia uma muralha de inimizade entre judeus e samaritanos. Quando o evangelho chega, quebra-se o muro da inimizade, rompe-se o preconceito, acabam-se os ranços, quebra-se o princípio das contendas, das disputas, das querelas, das invejas, das desavenças dentro da igreja. Nós precisamos de um derramamento do Espírito, de um revestimento de poder que traga reconciliação, que traga cura para as feridas, que traga solução para as contendas domésticas na própria igreja. Mas em terceiro lugar, nós precisamos do poder do Espírito Santo para nós sermos testemunhas. E a palavra testemunha na língua original é mártir. Nós precisamos de poder para dar a nossa vida para Jesus, para dar a nossa vida pelo Evangelho, para nós pregarmos este Evangelho a tempo e a fora de tempo, não medirmos esforços, não estarmos preocupados se vamos ter dinheiro, se vamos ter sucesso, se vamos ter fama. Nós precisamos sim elevar esta palavra em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo fez, doente ou com saúde, preso ou em liberdade, aplaudido ou açoitado. Nós precisamos levar esta palavra bendita do Evangelho. E a igreja precisa de poder para pregar a palavra de Deus com autoridade, com graça, com fidelidade e com a unção do Espírito Santo de Deus. Mas, finalmente, nós precisamos de poder para viver uma vida exemplar e uma vida extraordinária. Quando Pedro e João estavam indo para o templo, para a oração, eles encontram um paralítico à porta do templo. E diz a Escritura que aquele paralítico pede uma esmola para Pedro e João. E eles disseram para ele, olha para nós. E depois Pedro lhe disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Nazareno e anda. E diz a Bíblia que aquele homem se pôs em pé e começou a andar e a dar glórias a Deus. A igreja precisa de poder, não apenas para pregar aos ouvidos, mas também para pregar aos olhos. A igreja precisa de poder, não apenas para falar, mas também para viver. A igreja precisa de poder, não apenas para falar das coisas extraordinárias, mas para viver as coisas extraordinárias. O nosso Deus não é apenas o Deus dos antigos, Ele é o Deus dos nossos pais, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus dos nossos filhos, Ele é Deus de geração em geração.
Nós precisamos de um revestimento de poder para que nós possamos experimentar tudo quanto Deus tem para nós. Não queremos nada daquilo que não vem de Deus, mas nós queremos tudo daquilo que é de Deus. Nós queremos aquilo que Deus preparou para nós. E o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu caro assistente e ouvinte, preste atenção nisso. A sua vida não precisa ser como um deserto. Você não precisa viver uma vida seca, infrutífera. Você pode experimentar o melhor de Deus. Você pode experimentar as torrentes do céu. Esse deserto pode reverdecer e frutificar. Você pode experimentar um reavivamento espiritual na sua vida hoje, nesse momento. Dobre o seu coração diante de Deus. Curva a sua fronte diante de Deus. Clame ao Senhor, não desista de viver uma vida plena, abundante, superlativa para a glória de Deus, para que você viva este projeto que está no coração de Deus e seja um vaso de honra, um vaso de bênção, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua igreja, que você seja um elemento de transformação na sociedade em que vivemos. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.